tarde, boa tarde. Vamos lá. Gente, hoje eu queria falar, até por ser uma sexta-feira especial do mês, para quem faz opção, para quem trabalha com opção, né? Essa é a sexta-feira que antecede o exercício das opções, tá? Então eu queria bater um papo aqui com vocês nessa meia horinha sobre o exercício da opção. Eu sei que vocês têm muita dúvida com relação ao exercício em si, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida operacional que eu não falar, alguma coisa operacional que eu não falar, vocês podem perguntar, tá bom? E se tiver alguma dúvida conceitual também, vocês podem me perguntar, não tem nenhum problema, tá bom? Eu vou tentar abordar não só a parte operacional do exercício, mas eu vou tentar também falar um pouquinho da matemática que o exercício de uma opção envolve. Tem muita gente que fala que tem medo do exercício ou que não entende muito bem como funciona, e eu acho que é importante a gente esclarecer aqui, tá? Porque quando você opera a opção, você tem que saber que ela vai exercer um dia, né? Deixa eu só abrir os meus sisteminhas aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui o sistema de opções. Beleza, o Excel, que está sempre aqui com a gente, tá? Vamos lá, vamos pegar. Primeiro, tá? Vamos começar bem do comecinho, tá? Quando a gente faz uma opção, tá bom? Qualquer que seja ela, tá? Você faz uma opção em si, sobre um ativo, sobre um papel da bolsa, você faz sobre o dólar, você faz sobre o milho, você faz sobre o boi, você faz uma opção sobre qualquer ativo, tá? A gente sabe que na opção, uma das características da opção, né, é o tempo, tá? Que nada mais é do que um dia específico, tá bom? Que é o dia que aquilo vai vencer, tá? Então, basicamente, como a gente já viu em aulas passadas, que uma opção, ela é um direito de você fazer alguma coisa, comprar ou vender. Então, é o direito de você comprar ou vender algum ativo, tá? A um preço específico, esse seu direito, ele necessariamente, tá, e obrigatoriamente, ele precisa algum dia vencer, né? Porque se ele não vencesse nunca, né, seria inviável, não, assim, não faria sentido se você tivesse uma opção que ela não vencesse nunca. Por exemplo, imagina que eu tenha o direito de comprar Petro 4 a R$22, tá? Para sempre. É óbvio que eu quero comprar essa opção, né? Por quê? Porque R$22 é um preço que, querendo ou não, uma hora, né? Assim, é muito simples entender que você precisa. Tá dando eco. Eu não tô ouvindo. Eu botei aqui para eu ouvir. Não está. Se mais alguém tiver com esse problema, me avisa, por favor, tá? Então você precisa que esse seu direito de comprar Petro a 22 tenha um vencimento, tá bom? Assim como o seguro do seu carro, por exemplo, ele vence um dia. Você não iria assegurar o seu carro para sempre, né? Que prêmio você pagaria por isso? Não faria muito sentido, tá? Então, toda opção, ela tem um tempo, ela tem um vencimento, tá? E no vencimento, tá bom? É a hora que a sua opção morre, que ela acaba, tá? Então, a opção, ela vive do dia que ela é aberta, né, pela bolsa, até o vencimento dela. Bateu no vencimento dela, você perdeu, ela não existe mais. Ou você, então, quando chega no vencimento, no dia do vencimento, tá bom? Você ou exerce aquela opção, tá? Exerce o seu direito de comprar ou vender certa coisa, tá bom? Ou essa opção não é exercida, tá? Ou essa opção que a gente fala, ela vira pó, tá? Que tem muita gente que até fala risco de pó, né? É o maior risco de uma compra de uma opção, é o risco de virar pó, é o risco do pó, é o risco dela de você pagar por alguma coisa e ela depois, depois do vencimento, ela não valer mais nada, tá bom? Então, isso é o muito básico sobre
o exercício, tá? Quando que você vai exercer a sua opção, seja ela de comprar ou seja ela de vender, né? Você vai exercer a sua opção quando fizer sentido exercer aquela opção, tá? Ou seja, se for uma call, tá? Se for uma opção de compra, tá? Obviamente você só vai exercer se o ativo estiver acima do seu direito. Concorda? Por exemplo, eu tenho o direito de comprar Petro a R$ 22. Eu comprei a call de 22 de Petro, eu tenho o direito de comprar Petro a R$ 22. Eu só vou exercer essa opção se a Petro estiver valendo mais do que R$ 22. Né? Não faz nenhum sentido eu comprar alguma coisa por 22 que valha, sei lá, 21. Né? Então, a opção de compra, o ativo tem que ser maior do que o strike, do que o direito, né? Do que o preço de direito. Vamos botar preço de direito. Tá? E aí você exerce. Na put, que é um pouco diferente, que é a opção, que é a opção de venda, tá? Aí é diferente, eu só vou vender, eu só vou exercer o meu exercício de venda, né? O meu direito de vender, eu só vou exercer esse direito caso o ativo esteja valendo menos do que o meu strike, do meu preço de direito. Tá? Até aqui, tudo bem. Qualquer caso, né? Caso o ativo na call seja menor do que o strike, a sua opção vira pó. Se o ativo, no caso da put, se o ativo estiver valendo mais do que o seu direito, isso também vira pó. Tudo bem? Virar pó, ela acaba, ela vence, você não tem mais esse direito, vida que segue. Tá bom? Então, beleza. Chegamos no dia do vencimento e tal. Então, o vencimento de uma opção sobre o papel, tá bom? Essas regras elas são muito específicas, dependendo da opção que você está fazendo, tá bom? Sobre o papel, é a terceira. Calma aí, gente, só um segundo. Segunda-feira do mês, tá? A terceira segunda-feira do mês. Não é isso, não. Quer ver? É a segunda-feira mais próxima do dia 15. Né? Segunda-feira mais próxima do dia 15, cai normalmente na terceira, pode ser na quarta, mas é na mais próxima do dia 15, desculpa. No caso de opções, por exemplo, sobre o dólar, é no primeiro dia útil do mês, depende muito do dia, tá? Mas a gente sabe, antes da gente comprar, você já sabe qual é quando que vai vencer, tá? Então toda segunda-feira, né, nessa segunda-feira específica do mês, tá? Você exerce ou não esse direito. Primeira coisa que tem que ficar muito claro, tá? Na segunda-feira, você não consegue mais vender a sua opção, tá? Porque quando você compra uma opção de dólar, sei lá, de qualquer coisa, na verdade, né? Mas vamos pegar de Petro, por exemplo. Você compra uma call de Petro, do momento que você comprou até o momento, um dia antes do exercício, você pode sim vender a sua opção, né, por um preço mais caro ou por um preço mais barato, independentemente, mas você pode, tá? Então, por exemplo, se eu comprei, vou botar aqui as calls para a gente olhar, tá? Opção de compra. Aqui, ó, por exemplo, tá? Imagina que eu tenha comprado, tá, uma call de 18, essa daqui, ó, Petro C36, eu comprei a Petro C36, tá? Desculpa. Eu comprei a Petro C36 a algum valor, a R$ 1 há um tempo atrás, tá? Hoje eu ainda posso simplesmente vender a minha opção no mercado. Então eu vou lá, vou na minha Petro C36 e vendo ela por R$ 2,72 agora no mercado. E aí eu passo a não ter mais aquela opção porque eu vendi. Na segunda-feira você já não consegue vender a sua opção, tá? Você já não consegue vender a sua opção, você vai ter que exercer ou não, tá?
Gilberto, eu já te respondo, tá? Eu já te respondo a sua pergunta, que vai sair um pouquinho do assunto, mas no finalzinho da aula eu te respondo, tá? Então, na segunda-feira a gente só pode exercer ou não aquele direito, tá? Como é que funciona o exercício? Tá? Como é que funciona o exercício? Chegamos no dia do vencimento, chegamos na segunda-feira, já não podemos negociar, a gente já não pode tradear a opção, né? A gente só pode exercer ou não. A gente só pode exercer o nosso direito ou não exercer o nosso direito. A diferença, tá? Existem dois tipos de opção aqui no Brasil, tá? E que muda o tipo de exercício. Tá? Opções sobre financeiro, sobre o dólar e sobre agrícola, tá bom? Dólar e agrícola, tá? Como a entrega não é física, quando você compra uma opção de dólar, quando você compra uma opção de agrícola, você não vai receber o produto que você está comprando a opção de fato ou vendendo, tá? Você não vai ter que ter dólar para vender lá no final, tá? Essas opções aqui, tá bom? Que elas vencem no primeiro dia útil do mês, tá bom? Do mês dela, ela vence no primeiro dia útil do mês dela. Essas opções aqui, como não tem entrega física, tá bom? O exercício, ele é automático, tá bom? E ele é por um preço, e ele é feito por um preço de ajuste, tá? Marcel, como assim? A opções sobre IBOV também entra nessa mesma ideia, tá? Como assim ele é feito sobre o preço de ajuste? Vamos lá. Imagine então que você tenha comprado uma opção de abril, né, que vence no dia 1/4/2018, tá bom? De dólar. Então você comprou uma opção de dólar que vence no dia 1/4/2018. Quando chegar no dia 1/4/2018, que é o vencimento, você não precisa exercer ou não, tá bom? O que o mercado vai fazer? Ele vai pegar a PTAX do dia anterior. A PTAX nada mais é do que, vamos simplificar, um preço de ajuste, tá bom? Um preço que a gente determina que é o dólar daquele dia, tá bom? Então imagina que a gente pegue lá e o dólar do dia anterior, a PTAX de D-1, né? A PTAX de D-1 tenha sido, sei lá, o dólar agora tá 3.290. A PTAX do dia anterior foi 3.290, tá bom? O exercício dessa opção, imagina que você tenha uma call, tá bom? De 3.250. Ou seja, você tem o direito de comprar o dólar a 3.250. Tá? Como a entrega não é física, como você não vai ter que de fato comprar esse dólar a 3.200, você não vai receber na sua casa uma mala com um monte de dólar a 3,25, tá? Não é isso que acontece. Você simplesmente vai pegar a diferença entre o 3290 e o 3250, tá bom? Que é o que? A quanto você iria comprar o dólar, a quanto você vai vender o dólar já no mercado, tá bom? E ele vai te entregar essa diferença de 40 pontos sobre a quantidade de opções que você tenha comprado, tá bom? Isso é em financeiro. Então isso daqui é automático, tá? Opa, isso aqui é automático por essa razão, tá bom? No nosso caso, que a gente opera opção de ação sobre papel, tá? Você de fato recebe ou de fato precisa vender o papel. Quem já operou opção, quem já levou até o vencimento, percebe que quando você compra uma call de Petro a 21, por exemplo, tá bom? Quando você compra um direito de comprar Petro a 21, chega no vencimento, quando você exercer a sua opção, você não vai receber uma diferença financeira do valor da Petro agora. Tá? O que você vai receber é a quantidade de petros que você tem. Então, se você comprou, por exemplo, 100 calls a 21, tá? A Petro no vencimento ela tá valendo, então ela tá tendo um valor de 22, tá bom? Ao invés de você receber R$1, né, para cada ação que você teria, você vai receber de fato, tá? Você vai ver na sua carteira 100
Petro 4, sem papéis da Petro 4. Isso chama entrega. A entrega, ela é física. Ela chega na sua conta. Tem aquela ação na sua conta. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Porque se você quiser vender o mercado, você pode. Tá? Mas você tem a escolha de ficar com aquela ação a um preço médio muito melhor do que você teria. Tá? Como você tem essa opção, esse exercício ele não pode ser feito automaticamente, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos, o dólar, quando a gente faz uma opção de dólar, tá? A gente faz sobre um dólar futuro. Quando a gente faz uma opção sobre papel, a gente faz sobre o papel à vista, tá? Então, o papel à vista, tá bom? Ele está sempre sendo negociado. O dólar futuro, no vencimento daquela opção, ele já não está sendo negociado. Então, por isso que eu posso fazer entrega financeira. A Petro 4 não. A Petro 4 está sendo negociado agora, vai ser negociado na segunda e vai ser negociado na terça, na quarta e na quinta. Ela é sobre o à vista da opção, tá bom? Por essa razão, esse exercício sobre papel, ele não é automático. Tá? Ele não é feito automaticamente, tá bom? Então, Marcelo, como ele é feito? Como ele é feito esse limite aqui, tá bom? Desculpa, esse limite não. Como eu li a pergunta do Jorge, já te respondo, Jorge, aí eu me confundi, mas esse papel aqui, essa opção de papel, ele não é automático. Então, como que ela é feita, tá? Na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, que é a do vencimento, se não me engano, até a 1. Raul, vencimento até a 1, exercício até a 1, né? Isso, exercício até a 1 da tarde, até as 13 da tarde da segunda-feira, tá? Você pode exercer, tá bom? Inclusive às 13 horas, tá? Você também pode exercer. Então é 13 horas inclusive. Então, do momento que abre o mercado até as 13 horas, você tem esse direito, você pode exercer esse seu direito, tá bom? E ele é feito a pedido do portador, né? Você é dono daquele direito, você exerce ele quando você quiser, tá? Dentre vamos por 10 até as 13, essas 3 horas de mercado que a gente teria, 11, 12, 13, né? Você você pode escolher a qualquer momento para exercer. Por quê? Por quê? Porque vamos lá, imagina o seguinte, tá? Você tem uma call de Petro 4 de 22, ou seja, você pode comprar o papel a 22, tá bom? Esse papel ele abre o dia, né? Então às 10 horas ele tá valendo 23, tá? Às 11 ele tá valendo 24 e às 12 ele tá valendo 21. É possível? É possível, né? Obviamente, talvez não essa tanta volatilidade assim, mas a gente sabe, é bem possível, né, que esse papel faça esse movimento. Não tem nenhum problema ele fazer esse movimento durante essas 3 horas. Como eu disse, é sobre o papel à vista. Se é sobre o papel à vista, ele tá rolando, tá? Se eu exercer às 10, tá? Se eu exercer às 10 e vender o meu papel na hora, né? Então, se eu comprar a Petro 22 e vender ele na hora, o meu ganho às 10 é de R$1. O meu ganho às 11, se eu tivesse exercido às 11, tá? Ele é de R$2. Só que se eu tivesse, só que ao meio-dia eu já nem posso exercer mais esse papel, tá? Então aqui ele vira pó, tá? Por essa razão de que o momento que você exerce, tá? O momento que você exerce, ele varia de acordo, o seu lucro varia de acordo com o momento que você exerce a opção, tá bom? Quem toma a decisão de exercer ou não o papel naquela hora é você, tá bom? Então, chegou no meio-dia, às 13 horas, tá? E 1 segundo, tá bom? E você não exerceu. O papel tá valendo R$28 e você não exerceu, ele vira pó, tá? Ou seja, ele vira pó, tá bom? Então você
vai perder você não comprou a Petro a 22, não caiu na sua conta a Petro a 22. Se não caiu na sua conta a Petro a 22, você não pode mais exercer. Lembra que eu falei? Tem um dia, tem uma hora de vencimento, é muito certo. É do momento que ela é criada até até a segunda-feira mais próximo do dia 15 é uma hora. Tá? Você precisa fazer isso. Tá bom? Então, aqui você perdeu independentemente do valor dela, tá? Então, você precisa tomar a decisão de quando exercer, tá? Como que você exerce, né? Qual que é o procedimento? O exercício de opção, ele é sempre feito pela mesa, tá bom? Pela mesa de operação. Você não consegue via home broker exercer uma posição que você tem, então você tem que entrar em contato com a sua corretora no dia, tá? Todas elas, né? Avisa antes, na sexta-feira, né? Então, ó, segunda-feira tem exercício de opção. Na segunda-feira, ó, tem exercício de opção. Você tem que ficar ligado, né? O negócio é seu, você tem que ficar olhando e falar, ô, eu vou exercer agora. Não, não vou exercer, tá bom? Então, o contato é feito pela mesa, o exercício é feito pela mesa, tá? E eu acho que é isso. É isso que funciona, é assim que funciona o exercício, é por isso que ele não é automático, é por isso que você precisa ligar na corretora e se informar e saber o que você está fazendo, tá bom? Vamos lá, vamos responder as perguntas aqui. O Gilberto perguntou... Gilberto, eu já te respondo, tá? Já te respondo, porque eu vi que tem algumas perguntas sobre isso. Esse aqui, ó. O Edson perguntou, então, a rolagem, se for o caso, tem que ser hoje. Sim, se você quiser rolar a sua opção, tá bom? Quiser vender a sua opção que você está comprado e comprar uma outra, tá? Com esse dinheiro que você ganha, ele tem que ser feito até hoje, tá? Então, vamos supor que você tenha lá uma call de Petro a 20, sei lá, 20, você quer vender isso para comprar uma para o mês que vem de strike 20,5, sei lá. Você quer fazer isso é rolagem, né? Isso é rolar a operação para o mês seguinte. Você tem que fazer isso hoje, porque segunda-feira você já não pode vender, a não ser que você exerça na segunda-feira, venda os seus papéis, pegue o dinheiro e compre a opção. Também dá, mas não faz, é pior, né? Se você quer rolar, você rola hoje. Tá bom? O Jorge perguntou, mas se for alavancado, tipo 2.000 ações de Petro, meu limite de alavancagem seria 1.000 ações. Mesmo assim, haveria entrega física? Sempre tem entrega física, tá? A pergunta do Jorge é muito interessante porque é uma pergunta que surge muito, né? Vamos supor, se eu comprar 1.000 opções, né? Se eu comprar 1.000 opções de Petro 4 com strike de R$18, que seja, tá bom? Imagina que eu compre 1.000 Petro 4 a R$18 hoje, tá? De algum mês que seja, não importa. E eu pague por essas 1.000 opções, tá? Eu pague 60 centavos, tá? Então eu fui lá, comprei, paguei 60 centavos, gastei R$600, comprei, beleza, tá ótimo, tá? Foi passando tempo, chegou no dia do exercício, a Petro 4, tá? A Petro 4 tá valendo, sei lá, R$22. Tá? Aí você fala, pô, tô bem, tô bonito na fita, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar 1.000 a R$18. Só que a compra de 1.000 a R$18, tá? Custa R$18.000. Aí o cara gastou R$600 para ter o direito e agora ele vai ter que ter uma entrega física que vai existir, tá? De R$18.000. Se você pensar que você poderia ter comprado 10.000 opções aqui, gasto R$6.000, agora, teoricamente, você teria que ter R$180.000 na sua conta para dar conta dessa compra, né? Então, Jorge, a sua pergunta, ela entra nisso, tá? Seja limite de alavancagem, ou seja, dinheiro de fato em conta. Se você comprar 10.000 opções a 60 centavos, gastando R$6.000, você vai receber, vamos dizer assim, gastar 180 mil. Mas, tá? O que a gente tem que pensar é o seguinte: quando você compra uma ação, você não paga no dia que você comprou, tá? Você paga depois. Desculpa, gente, você paga depois. Ou seja, você não precisa ter o dinheiro hoje. O que você faz se você comprou 10.000 ações a 18
e não tem ou não quer ficar com essas 10 mil Petros na sua conta. A Petro não está valendo 22 no mercado, você vai lá e vende 10 mil a 22. Você bate no mercado essas 10 mil que você teve entrega física. Tá? Essas 10 mil que você teve entrega física vai te dar 220 mil reais. Concorda? Então vamos botar assim, ó, vamos botar menos 10 mil aqui que você está comprando e 1.000 aqui. Tá? E aí sim você fica só com os 40 mil para receber quando liquidar as opções. Tá bom? Então, Jorge, a sua pergunta, tá? A resposta da sua pergunta é a seguinte, tá? Vai sempre ter entrega física, vai cair na sua conta. Tá? Se você não tem limite, se você não tem dinheiro para comprar aquilo, que é bem plausível que você não tenha. Aliás, eu acho que a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar a ação que ela comprou, a opção, né? Você simplesmente pega essa entrega física e bate no mercado. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Você vai ter a entrega física e você vende no mercado. Tá? A sua outra pergunta, se não é automático, se eu exercer a opção e ela varia no segundo seguinte. Aí vamos dizer assim, é problema do portador. Tá? É o mercado. Quando você exerceu, tá? Exerceu a 18. Tá? Você comprou a 18. Ela tá valendo 22. Tá? Você está com o pensamento que é o seguinte: opa, eu vou exercer a 18, ela está valendo 22, eu vou comprar a 18 e já vou bater a 22 no mercado. Você vai lá, liga na mesa, exerce. No que você exerceu, caiu 10 mil Petros na sua conta. Ela caiu para 21,97, tá? Você perdeu dinheiro. Tá? Não perdeu, né? Mas você perdeu lucro. Tá? Ou você exerceu a 21,07, você exerceu a 18, ela estava valendo 22, ela subiu no mesmo segundo para 22,5, você está com ação. Tá? Você está com ação. Então, se você está com ação, você sofre as oscilações dela. Tá bom? Só outra pergunta, se não é automático, se eu exercer a opção na varia no segundo, pode acontecer? Pode, não, você não está sendo pragmático demais, pode acontecer, aliás, vai acontecer, tá? Do momento que você exercer até o momento que você for vender no mercado, provavelmente aquela ação vai mudar de preço, tá? O que você tem que pensar é o que não muda é o seu direito. O seu direito de comprar a 18, ele vai ser sempre um direito de comprar a 18, independentemente do preço do ativo. Tá? Ou seja, vai acontecer isso. Tá? Seria mais fácil nesse caso eu vender a descoberta e exercer depois? Não, também não faria diferença, Jorge. Também não faria diferença. Você poderia vender antes, tá? Então imagina que a situação da Petro estar 22, você tem o direito de comprar a 18. Você vai lá e vende a 22, tá? Se 22 é um preço bom para você, tudo bem, é uma ideia. É uma ideia. Se você puder vender 10 mil Petros, né? Se você tiver limite para vender 10 mil Petros a descoberto, né? Você vende 10 mil Petros a descoberto hoje, né? Exerce sua opção a 18 e pronto. Tá? Se ela subir, aí você já não vai ter essa opção, porque você não tem mais a ação. Tá bom? Imposto de renda é considerado day trade? Eu acho que é. Calma aí. Vou perguntar pro Raul aqui, só um segundo. Raul! Bater no mercado é day trade, né? Ou não? Isso foi em agosto. Posso fazer o seguinte? Eu respondo para vocês depois. Eu imagino que sim, na minha cabeça faz todo sentido que sim, mas eu prefiro responder para você, Jorge. Eu vou dar uma olhada, vou ver se é considerado day trade ou não e respondo lá no Telegram. E na segunda-feira, se a gente lembrar, eu respondo por segunda-feira também. Não tenho certeza absoluta, tá bom? Se eu vendo a 22, tenho certeza da operação, mesmo que ela suba mais. Sim, perfeito. É isso mesmo, é exatamente o que você falou. Tá? A pergunta do Gilberto,
tá? A pergunta do Gilberto, que inclusive o Gilberto foi o cara que falou da... Não foi. A gente teve um negócio de Suzy de Suzane e Fibra. Ele perguntou, após a fusão, qual é a melhor ação para comprar? Depende, tá? Depende muito. Se você acha que a fusão vai ser aprovada, né? Porque ela ainda não foi aprovada, né? Existiu a intenção, vamos dizer assim, né? A compra, tudo, mas ela tem que ser aprovada. Se ela for aprovada, o que a bolsa vai fazer antes? Só para você entender um pouquinho, tá? Quando duas empresas listadas, tá? Elas se juntam ou uma compra a outra, tá? A bolsa ela faz uma matemática ali para entregar, vamos supor que a ação, a empresa A comprou a empresa B, tá? Ou seja, a empresa B vai parar de existir e vai entrar dentro da A. Se eu tiver a ação da empresa B, a bolsa simplesmente faz uma relação de quanto custa essas suas ações e te dá em ações dessa outra empresa. Tá bom? Então, assim, se você acha que a fusão vai ser aprovada, você compra Suzano. Né? Se você não acha, aí não faz sentido. Então, assim, depende muito. Não é porque vai ter a fusão que necessariamente, vamos supor que você compre Suzano agora, porque você acha que vai ser aprovada, e chega lá no final, alguém fala não pode, aí você vai ver essa ação da Suzano cair tudo. Né? Então, se você não acha, vende Suzano agora e você vai ganhar dinheiro, caso não seja aprovado. Tá? Já saiu aqui, ó, que uma opção de de fibra 3 vai valer 52,50 mais um percentual de 46, de 0,46 da Suzano, tá? Então você vai poder fazer essa relação, tá bom? Gilberto, fez sentido? Porque assim, é uma resposta, não é uma resposta fibra ou Suzano, é o que o mercado, assim, pelo que a gente está vendo, né, a Suzano subindo 19%, muito provavelmente tem bastante gente acreditando que essa fusão vai acontecer, né? O mercado já precificou, né, bastante dessa fusão aí nesses quase 20% de alta. Agora, se não for, você vai ver ela voltando. Isso, porque, Gilberto, realmente não tem, assim, eu não vou te falar, eu não sei. O Jorge falou que o mercado já precificou, eu também imagino que o mercado já tenha precificado, o mercado adianta muito rápido esse tipo de coisa. Suzano subindo 20, Fibra caindo 10, né? Mais alguma... Sim. Surgiu uma dúvida agora no Telegram, acabou de mandar. O Leandro, lá no Telegram, ele perguntou qual o critério existente para exercício antes do vencimento das opções americanas. Isso é muito legal, isso é muito legal. Isso é muito legal. Essa sua dúvida foi muito legal. Vai sim, Lucas, daqui a pouquinho, assim que eu sair, ela vem, tá? Existem algumas opções que você pode exercer antes do vencimento, tá? E aí muita gente tem dúvida com relação a isso, fala assim, pô, Marcel, mas e essas opções? Se eu vender essa opção e o cara me exercer antes do vencimento, eu vou ficar descoberto, ou eu vou ficar comprado, ou eu vou ficar vendido, é um grande problema, o que acontece, o que eu faço? Né? Vamos fazer o seguinte, é um assunto bem legal isso, tá? Eu vou na próxima aula, então, segunda-feira, eu mostro para vocês que faz bem pouco sentido exercer antes do vencimento. Tá? Faz bem pouco sentido você e acabou passando exercer antes do vencimento. Vocês me dão só um segundinho, gente. Mas ele não precisava fazer isso, ele não precisava pagar os caras, nada. Eu quero dizer. Isso, Jorge, exatamente. A dúvida é exatamente essa. Ela é para um vencimento específico, mas você pode exercer algumas antes, tá? Agora a gente não tem tempo, então eu vou falar disso na segunda-feira. Na segunda-feira eu falo sobre esse exercício antecipado, né, que você pode vir a fazer. Eu já adianto que não faz sentido exercer antes. Tá bom? Gente, é isso. Realmente a culpa foi do Jorge. A gente demorou
mais do... Bruninha, você já tá aqui já? Sim, sim. A Bruninha também não tá aqui, então Inclusive, deixa eu ver se ela tá aqui. Ser sócio dele, né? Eu não tô. Eu perguntei pra Bruninha e tô com o microfone fechado, fica difícil. Sim. Não, acho que ela não tá aqui ainda. Opa, tô aqui sim. Aí, ó, tá aqui sim. Só fui fechar a porta, aí eu acho que eu não Tá. escutei. Então, ó, só pra te falar, a culpa de eu ter roubado 10 minutos seu é do Jorge Lins, tá? Sem problema. Só pra ficar bem claro isso tudo, tá bom, gente? Gente, obrigado. Então, na segunda-feira eu respondo a dúvida do Leandro, que realmente é muito pertinente sobre exercício antecipado, e aí a gente entra em toda a matemática, e aí eu quero entrar em toda a matemática que envolve esse tipo de coisa, tá bom? Gente, muito obrigado, ótimo final de semana para vocês, um abraço e até segunda-feira.